Turma, estamos aqui iniciando um novo trimestre, né, dentro da área de História e vamos continuar estudando Grécia. Nós estudamos um período pré-homérico, né, onde aí falamos um pouquinho aí sobre Homero, sobre a Ilíada, sobre a Odisseia, né, sobre a cidade de Atenas, como vivia esse povo e sua democracia. Sobre a cidade de Esparta, uma cidade que formava grandes guerreiros, né? E agora nós vamos continuar estudando Grécia. Só que agora é um novo período, um período da democracia grega à conquista macedônica. E quando se fala em Macedônia, o primeiro nome que vem à cabeça é Alexandre o Grande, né? Um grande herói, um grande líder que nasceu na Macedônia. Hoje é um país que faz ali vizinho, é vizinho da Grécia, né? Inclusive eles mudaram o nome agora recentemente para Macedônia do Norte. E lá também foi lugar, terra, né, de onde nasceu uma pessoa fantástica, a Madre Teresa de Calcutá, uma espécie de irmã doce que andou aí pelo mundo, né, fazendo bem para as pessoas. E Alexandre, ele foi um grande líder, um grande conquistador, só que ele respeitava muito os povos, as culturas dos povos que ele conquistava. E ele, com isso, ele adquiriu um grande respeito dessas pessoas, né, dessas terras, tá? Então, essa é a Grécia que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Antes de entrar no assunto, eu quero dar uns informes para vocês. Nós vamos estudar o capítulo 10, a Grécia da Democracia Conquista Macedônica, e aí nós vamos entrar em uma outra cidade-estado também da Europa, daquela época, que é Roma. Não vamos estudar o país Itália, não existia Itália como país, né? Nós vamos estudar a cidade de Roma, o grande Império Romano, tá bom? Esse é o capítulo 11. Só que nós vamos ter muitos feriados daqui para o final do ano. 12 de outubro é um feriado, possa ser que vá enforcar a segunda-feira. Aí vem sexta-feira, dia 15 de outubro, é dia do professor. Eles estão pensando em talvez jogar o dia 15 para segunda-feira para ter aula na sexta, né? Para não ter muito feriado na semana. E então já vamos ficar aí segunda e terça sem aula. Aí 2 de novembro é um feriado. 9 de novembro é outro feriado, que é um feriado municipal, que é o aniversário de conquista. Então as aulas serão muito reduzidas. Eu não vou ter tempo de trabalhar todos os capítulos com vocês. Então, para a primeira fase desse último trimestre, capítulos 10, a Grécia, a conquista macedônica, e o capítulo 11, falando da Roma. E para a fase final, será o capítulo 12, que a gente está falando da crise da República Romana, já é uma segunda parte, né? E o capítulo 13, vamos falar do Império Romano em si e da força cultural romana, tá bom? Então, não terei como trabalhar todos os capítulos com vocês. E aí, qual é a ideia? Aquelas qualitativas, essas atividades extras que eu passo por essas qualitativas, eu vou pedir esses outros capítulos em forma de pesquisa. Cada tema que me pesquisar vai valer um ponto, tá? Eu vou abrir as pastas desse jeito. Capítulo 10, 11, 12 e 13. Tudo no mesmo esquema. Tudo que vocês fizerem em relação ao capítulo 10, joga na pasta 10, que seja um resumo, um mapa mental, as questões do livro que vocês responderem. Tudo que vocês fizerem no capítulo 11, na pasta 11 e assim por diante. E eu vou colocar algumas pastas extras. E dentro dessas pastas, eu vou colocar o nome dos temas que eu quero que pesquisem. Cada tema desse, eu vou dar um ponto pela pesquisa. Mas eu vou explicar isso em sala de aula, tá bom? Serão vários temas.
Por exemplo, você vai pesquisar sobre os povos germânicos, um ponto. Império Bizantino, outro ponto. Ah, Império Carolíngio, outro ponto. Feudalismo, que eram os grandes feudos, as grandes extensões, os grandes donos de terras daquela época, chamava de feudos. Um ponto. Sobre as cruzadas, aquelas famosas guerras, né, dos povos da Europa contra o povo de Jerusalém. A peste negra, que assolou, tem muito a ver com essa Covid agora, assolou as pessoas naquela época, foi um absurdo a quantidade de gente morta. Guerra dos 100 anos, entre Inglaterra e França, outro ponto. E dinastia merovingia, outro ponto. Então eu vou colocar para vocês 8 opções. Vocês vão escolher 4 para pesquisar. Cada uma vale um ponto, ou seja, os 4 pontos da qualitativa. Olha bem, isso é opcional. Quem fizer as atividades do capítulo 10, 11, 12 e 13 não precisa fazer essa pesquisa, tá? Mas seria interessante vocês deixarem os capítulos de lado e trabalharem com a pesquisa para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Viu, gente? Depois, qualquer coisa, eu mudo isso aí com vocês, tá? Mas eu já vou deixar essas pastas lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar na democracia grega, tá bom? Capítulo 10, página 186, tá? E esse período ficou conhecido como o século de ouro por causa das grandes mudanças que Péricles fez, tá? Vamos falar tudo sobre isso, tá bom? Né? Vamos falar um pouquinho de novo da Guerra do Peloponeso, olha só, envolvendo de novo as cidades de Atenas e a cidade de Esparta. Guerra do Peloponeso, que durou aí 27 anos, tá vendo? Nesse período também foi vários conflitos, aconteceu as guerras médicas contra os persas. Por que guerras médicas? Não tem nada a ver com os médicos de hoje. É que eles chamavam os persas de medos, aí virou guerras médicas, tá bom? Então vamos lá. Esse período como é que se diz assim, clássico da Grécia, ele mais uma vez consolidou a força de duas cidades. Vamos falar sempre sobre essas duas principais cidades, Atenas e Esparta, tá? Então assim, você vê que no último capítulo a gente já percebeu que uma era totalmente diferente da outra, as estruturas, né, a cultura, o modo de viver, né? Uma tinha uma assembleia em praça pública, o outro era uma cidade altamente militarizada. Então era totalmente diferente as duas, tá? Mas as duas eram grandes cidades. As duas teve seu período de domínio, tá bom? Então, como eu estava falando, nessa fase vários conflitos, várias divergências marcaram, né, essa época aí, tá bom? E assim, e levaram assim a uma expansão territorial dessas cidades, né? Aí, como eu falei, aconteceu as guerras médicas, aconteceu a guerra do Peloponeso, e toda vez que uma cidade entra em uma guerra, não tem jeito, ela acaba se enfraquecendo, porque todos os gastos é direcionado para uma guerra, né? Quando um país hoje entrar numa guerra, tudo vai ser direcionado para isso. E essas guerras enfraqueceram essas duas cidades. Aí aconteceu o quê? Facilitou a invasão macedônica com Alexandre, né? Que o pai dele já tinha começado a conquistar alguns territórios, ele acabou substituindo o pai dele que faleceu, né? E aos 16 anos já era um grande líder, né? E ele acabou invadindo toda essa região, tá bom? E essa invasão macedônica, ela deu origem a um período chamado período helênico, né, da história da Grécia. Por quê? Porque eles eram chamados de helenos também. E o período helênico foi um período assim de grande dominação da cultura, de grande desenvolvimento cultural e artístico, porque Alexandre dava muito valor a essa parte. Alexandre, ele conquistou várias cidades, ele conquistou grande parte do mundo daquela época, mas ele preservava a cultura das pessoas. Alexandre construiu uma das maiores bibliotecas do mundo na época, a Biblioteca de Alexandria. Inclusive isso é tema de filme, tem um filme muito legal sobre isso. Eu acho que o nome da atriz é Rachel Weisz, eu acho que é isso. Eu acho que foi ela que
né? Foi a estrela do filme e conta a história ali da preservação dos pergaminhos, tal, sabe, a briga religiosa daquela época, muito legal o filme. Então Alexandre, ele sempre preservava a cultura de cada cidade, sabe? Ele fundou bibliotecas, ele dava muito valor aos estudos artísticos, aos pintores, à medicina. Então assim, foi por isso que foi chamado período helênico, tá? Porque eles foi assim, de um grande domínio, de uma grande hegemonia, de um grande desenvolvimento da cultura, sabe? Dos artistas, muitos artistas destacaram nessa época, tá bom? Ah, e em relação à Grécia, antes da invasão da Macedônia, a Grécia começou a passar por uma fase de mudanças, uma série de mudanças, porque o povo não estava satisfeito, né? A democracia grega não era uma democracia 100%, porque ainda existia a exclusão dos escravos, das mulheres, das crianças, dos estrangeiros, né, como eu falei no último capítulo, né? E essa fase assim da hegemonia, ela contou principalmente com a força de Atenas, porque Esparta era uma cidade militarizada e Atenas não, Atenas era uma cidade onde as pessoas tinham voz, as pessoas, quem era cidadão ateniense teria direito de chegar na Assembleia e falar, e tudo poderia ser decidido na Assembleia. E Esparta não, né? Esparta tinha aqueles conselhos, e os conselhos é que decidiriam sobre as leis e o que é, iria acontecer na cidade em relação a uma guerra, a um conflito, a uma expansão ou a divisão de escravos, a treinamento dos meninos, tudo isso, tá bom? Então, assim, Esparta tinha um comércio muito bom e isso foi tema da última prova, quando eu perguntei sobre o desenvolvimento de Esparta, né? Então ele tinha uma grande produção de vinho, de azeite, né? E Atenas era o quê? Uma cidade militar, tinha uma grande estrutura militar, então elas eram totalmente diferentes. Então assim, não deixava de existir conflitos internos, né? Uma cidade que você tem muitos escravos, que os estrangeiros não têm vez, né? As mulheres não têm voz, as crianças também não. Então não deixava de ter conflitos internos e o povo estava muito insatisfeito, tá bom? E a partir é, dessa insatisfação do povo, nas cidades de Atenas foi criado um novo cargo, os legisladores, que eles tinham a função de promover mudanças para que pudesse levar um melhor desenvolvimento, né? Que ele pudesse ali acalmar a insatisfação do povo contra os eupátridas. Mais uma vez, eupátridas, lembram? Aqueles que eram bem nascidos em Atenas, tá bom? Então tinha que ter assim, uma pessoa para mediar todo esse conflito. E aí foram criados os legisladores, tá bom? Clístenes foi um legislador, Péricles, Solon foram alguns dos legisladores assim mais famosos dessa época, tá bom, gente? Uh, Clístenes, ele que deu início a tudo isso, né? Aí depois veio Solon e depois Péricles. E o período de Péricles aconteceu grande mudança, por isso que ficou conhecido como século de ouro, tá? Então, assim, as medidas que Péricles tomou foram, assim, decisivas, né? Para que pudesse terminar esses conflitos sociais internos, né? O que são conflitos sociais internos? É o povo contra os eupátridas, né? Aqueles bem-nascidos que tinham um domínio da cidade, né? De toda a política, tá bom? De toda a economia, tá bom, gente? Então, assim, Péricles, ele estabeleceu três princípios, como se, gente, uma espécie assim de três leis, três princípios para que o povo da cidade pudesse seguir esses princípios. E isso iria valer para todo mundo. Três princípios. O princípio número um chama-se princípio da isonomia. Tá? O que é princípio da isonomia? Todo cidadão ateniense, de novo, cidadão ateniense, não tem aqui estrangeiros, aqui não tem mulheres e aqui não tem escravos nem crianças. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, as leis
iriam valer para todo mundo de forma igual. Não interessava se ele fosse rico ou pobre, tá? Isonomia. A lei agora vale para todo mundo. Você vê bem diferente de hoje, né? Que o rico consegue pagar um grande advogado e se livra da cadeia ou livra o filho, né? Olha só quanto tempo eles já estavam pensando nisso, na forma de igualdade, né? E hoje a gente tem uma visão bem diferente disso. O segundo princípio, princípio da isegoria. Os nomes são complicados, mas não se preocupem com isso. Esse princípio, ele trata da igualdade das pessoas dentro da assembleia. Aquela assembleia, você lembra que eu falei onde as pessoas poderiam levantar a mão e pedir a voz? Mais uma vez, gente, sim, apenas, por enquanto, só cidadãos atenienses na assembleia, tá bom? Aqui, ó. Segundo esses princípios, todos os, de novo, cidadãos atenienses usaram da palavra sem que sofressem algum tipo de repressão. Então, se um cara é cidadão de Atenas, mesmo que ele seja pobre, ele levantou a voz e ele reclamou de alguém rico, ele não vai ser repreendido por isso, tá? Isegoria, igualdade na Assembleia, tá bom? A isonomia, todo mundo agora, todos os cidadãos são iguais perante a lei. E a isegoria é que na Assembleia qualquer cidadão pode falar e não vai sofrer nenhuma repressão, tá bom? E aí o terceiro princípio da isocracia quer dizer que todas as é uma igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas na Assembleia. Cada participante na Assembleia ele poderia votar e ser votado de forma igual, tá bom? Ele sendo cidadão ateniense, por mesmo que ele fosse pobre, ele poderia votar e ser votado, tá bom? Então isso aí já foi o período da democracia grega, com as mudanças que Clístenes começou, passou por Solon e depois por Péricles, tá certo? Então assim, além das decisões políticas que acabaram com as diferenças sociais, tá vendo aí? Decisões políticas. Tá acabando com a diferença social, porque o mesmo que, por mais que ele seja humilde, ele seja pobre, ele pode se candidatar a um cargo, tá bom? Entre os eupátridas, que são, olha bem, os bem-nascidos e o povo, Péricles também estabeleceu as assembleias como as estruturas mais fortes de Atenas. Por quê? Porque todo mundo deveria seguir aquilo ali, aqueles princípios. E tudo agora seria decidido na assembleia. Então, a partir disso, essas assembleias, essas reuniões, esses encontros, né? Claro que seria a estrutura mais forte da cidade, tá bom? Toda decisão que fosse tomada nessas assembleias, onde, de novo, os cidadãos atenienses teriam direito a voz e a voto, ponto, valeria para todo o povo, tá bom? Ponto. Agora vamos continuar. Só que tem um detalhe. Isso passou a impedir que as classes sociais comandassem, porque agora o povo tem vez. O povo mais humilde, mas desde que seja nascido em Atenas. Então agora os eupátridas não têm domínio. Tudo é decidido de forma igual nas assembleias, tá bom? Então, tudo que fosse decidido na assembleia teria que ser acatado pelos arcontes. Quem são os arcontes? Os participantes da assembleia, os líderes, tá bom? Quem fazia? Aqueles líderes que estavam à frente da assembleia, eles eram chamados de arcontes, tá bom? E tudo era registrado, tudo passou registrado numa ata. Existiam os escriturários e, coincidência, esse aí é um negócio curioso, os escriturários eram escravos, né? Então esses escravos aqui faziam esse papel de registrar tudo em ata, nas escrituras, tá bom? Então, todas as decisões que fossem tomadas nas assembleias seriam acatadas pelos arcontes e iriam valer para o povo.
tá bom? Olha só, eu falei que era uma democracia, mas não era uma democracia 100%, porque, como eu falei, de novo, alguns grupos sociais estavam excluídos. Então, passou a existir uma igualdade entre os cidadãos, o rico e o pobre, ó. Agora, eles são iguais nas assembleias, certo? Beleza. Mas tinha uma coisa, como eu falei, a democracia ainda não estava 100%. Por quê? Porque estava excluído os escravos, os estrangeiros, as mulheres e as crianças, tá bom? Então isso aí foi uma primeira parte do nosso, né? Do nosso capítulo número 10 para esse trimestre, né? Vocês vão assistir essa aula em casa e na próxima aula nós vamos debater isso em sala de aula, tá bom? Então valeu, tchau.